pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu me chamo Victoria Fontana. E eu sou Ana Clara Pereira. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais sobre o conteúdo que a gente já começou, né? Que é os parasitas, com o nosso convidado ilustre, o Lucas Donato. Seja bem-vindo, Lucas, mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, Obrigada mais uma vez pelo convite, não, por ter aceitado o nosso convite, na verdade. É um prazer ter você aqui de novo. Também. Obrigada. Gente, colocamos uma caixinha de pergunta nos nossos stories do Instagram. Então, no final desse episódio, vamos responder as perguntas de vocês. Na verdade, o Lucas vai responder. Então, sempre fiquem de olho por lá, porque vocês podem mandar dúvidas e quem responder é um próprio profissional da área, tá bom? E é isso, Clarinha. O que vamos começar aí hoje? Ai, Lucas, conta um pouquinho mais da sua experiência pra gente, dessa área de parasitas, se você já teve a experiência com o nosso parasita que a gente tá abordando. Sim. Então, na verdade, já tive algumas experiências, né? Com os alunos até. Então, os alunos já foram algumas vezes comigo nas propriedades. Na disciplina, por exemplo, vocês vão também. Né? Então, assim, toda a disciplina da doença infecciosas parasitárias, a 2, eu levo vocês em produtores, né? Que fazem criação de ovinos ou caprinos. E lá é meio que um batizado de vocês. Então, eu coloco vocês para derrubar animal. Meu então, Deus. assim, Que legal. É bem legal, assim. E além de toda essa parte, né? A gente faz também a parte das análises, né? Então, vocês coletam amostras e a gente vai fazer toda essa prova de parasitológica no laboratório aqui do CEUB. Então, vocês veem ali, de fato, que é bem tranquilo para ver os ovos, quanto a quantidade de ovos que tem. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho de extensão, que é um retorno que a gente tem que dar para a sociedade, né? Então, são, na maioria deles, pequenos produtores que não têm um investimento, não têm um recurso, e a gente acaba auxiliando eles no desenvolvimento de algumas atividades, né? Então, para os alunos também é muito importante, porque se sente um pouco mais veterinário, né? Sim. Então, indo, coletando, analisando, contando, dando um resultado, né? Então, assim, eu acho super legal. É super importante mesmo ter a prática, gente. Porque muitas vezes, Lucas, eu já presenciei uma universidade no qual eu ingressei, que muitas vezes a gente tinha só teoria, Sim. e, tipo, é muito ruim mesmo. Então, muito legal a gente ir até a fazenda. Essa questão do nosso projeto integrador também está sendo bem legal, porque a gente está conhecendo muitas coisas. É bom ver na prática, é bom, tipo assim, vivenciar real. É bom a teoria também, porque a gente precisa ter conhecimento, se aprofundar melhor, mas a prática é, assim, sem igual. É bom, né, equilibrar, porque na prática, além do conteúdo profissional, geram histórias, né? Tem muita coisa engraçada que acontece, às vezes não tão engraçadas, né? Então, já teve momentos em que a gente estava mexendo no animal, o animal morreu ali na hora, teve um ataque súbito, morreu. Então, assim, tiveram várias coisas. Então, a maioria das vezes é bem legal. Eu acho que esse equilíbrio, né, entre teoria e prática, ela tem que ocorrer no processo de formação dos alunos, né? Então, também cabe ao docente começar a desenvolver e também exercer, porque você vê às vezes que em algumas faculdades, né, como você bem falou, que realmente depende do docente. Se o docente não quiser fazer, não vai fazer, né? Então, assim, também parte, porque quando a gente está indo a campo, eu sempre falo com os alunos, é uma coisa muito importante, porque a gente tem que ir, não são todas as turmas que eu levo, né? Porque eu tenho que ver qual é a intenção também que a turma tem, né? De vontade, né? Porque às vezes chegam lá, ficam com bravo, não querem fazer nada, né? Então, assim, é meu nome que está ali, né? Então, assim, eu que entrei em contato com o produtor, e aí a pessoa chega lá, a turma apática. Cara, isso já ocorreu, é super... É horrível, né? Cara, é horrível, porque a pessoa prepara, tá super empolgada, falando, ninguém pergunta nada, ninguém interage, e tu fica ali com o cara, sabe? Meio ruim, meio desconfortável, né? Mas, na maioria das vezes, sempre deu certo, sempre as pessoas, sempre vocês... Né? Vocês passam o dia inteiro, gente. Nossa, né? É muito bom. Com os animais, Eu gosto. Eu também gosto. Na é bem legal. mesmo. Não foi à toa que eu passei 10 dias, das 6 às 8, no estágio de ovinos. Nossa Senhora. É o evento nacional. Eu chegava em casa morta, mas no outro dia eu falava, gente, ovelhas, vamos. E falando sobre também a questão que o Lucas colocou em pauta, sobre que muitas vezes a gente presencia momentos ruins. Tem muitas vezes, gente, que a gente presencia momentos bons também, como nós presenciamos na fazenda que nós fomos, o nascimento de uma ovelha. Então, assim, tem experiências que vai ser para
nos deixar forte, entender ali o ciclo da vida, momentos que é necessário a gente passar, no caso a morte, mas também tem coisas que é bem legais, que é o nascimento, que vai, tipo, te trazer experiência, momentos ali, também com seus colegas de dentro de sala de aula, você tem uma trajetória sensacional. Pois é, assim, havia essa parte agregada dos tratadores, né? Então, assim, qual é, de fato, a realidade, né? Então, assim, porque na hora que a gente fala assim, você tem que fazer isso, isso, aquilo, mas, às vezes, isso não se aplica naquele local, né? Então, assim, você ouvir deles, deixar ele colocar, porque na hora que a gente chega nessas propriedades, eles se sentem vergonha, né? Assim, de falar alguma besteira. Então, geralmente, eles ouvem, só ouvem. E como a gente estimular ali naquela visita, entender o quanto eles são importantes, porque são eles que estão lá na ponta. Então, não adianta eu chegar e falar, faça isso, isso, isso. Ele não entendeu da forma que eu coloquei, ele tem vergonha de me questionar, ou ele já faz isso e não vai me rebater. Então, assim, a gente tem que ter uma abordagem ali de colocar que todo mundo está no mesmo nível. Só que nós desenvolvemos funções diferentes. Sim. Né? Mas, assim, ninguém está acima de ninguém. Então, assim, eu acho que isso é legal nessas visitas. Eu sempre costumo colocar eles como a nossa referência para eles entenderem o quanto que eles são importantes nesse elo da cadeia. Então, Lucas, você já chegou em alguma propriedade que eles não tinham noção que estava tendo aqueles parasitas ali no local e você presenciou? Como é que foi? Teve uma vez que a gente foi numa propriedade que era uma mudança, né, de donos, né? Era uma herança, né? E era uma propriedade que estava abandonada. Então, quando a gente chegou, que a gente foi acionado até por uns ex-alunos que estão dando assistência lá, pediram para a gente fazer as análises parasitológicas, era tipo um clima de Walking Dead, assim. Um monte de animal morto. Morto que morreram por verminose e por fome. Né? Então, assim, era muito animal, todos eles num estado cadavérico, quase não se sustentavam mais em pé. Então, aqui assim, em Brasília? Aqui em Brasília. E aí era um processo de transição, né? Então, a gente pegava as câmaras para contar o APG, sei lá, 3.000 ovos por grama de fezes. Geralmente, a gente encontra 300, né? Então, assim, eram valores super altos. Nossa, absurdo. E morrendo animal dia após dia. Então, animal com anemias graves, não tinha mais como fazer intervenção. Então, assim, ele tinha, sei lá, 600, 500 animais e tinham 300 mortos. Então, era muito animal morto. Muito, muito, muito. Então, tudo pela condição, principalmente do hemoncus. Né, que se disseminou associado a uma baixa nutrição, não é nem uma baixa nutrição, uma inanição, porque os animais não estavam comendo, né? Então, assim, e agora você vê, a gente retornou agora recentemente lá com uma outra condição, a propriedade de fato se encaixou e lá se passaram quase 2 anos e meio, para você ver que a intervenção ela ao longo do tempo. Você não consegue um resultado imediato, né? A intervenção ela deve ser continuada e sistematizada porque o parasito ele continua, né? Então, como você manter ele sempre baixo, né? Sim. Lucas, agora vamos responder um pouquinho as perguntas Bora. dos nossos seguidores, porque também a maioria são estudantes de medicina veterinária, então é o momento de reflexão. Gente, captura todas as informações que o Lucas vai falar agora. É o que eu souber, né? Não, vai ser o Lucas, com certeza. Bom, o Lucas perguntou aqui, os parasitas podem ser passados para outros animais da fazenda, como vacas e cães, ou eles atacam somente as ovelhas? Então, existe, basicamente, o hemoncus, não em cão, não, tá? Mas eles predominam basicamente ovino e caprino. Existe uma possibilidade de hemoncose em bovino, mas não tem nenhuma relevância do ponto de vista patológico. Mas o problema são os caprinos e ovinos. Certo. Perfeito. O Carlos perguntou que tipo de remédio ele deve escolher. Ele não entendeu muito bem essa parte de resistência, ficou meio confuso. Então, que tipo de remédio ele escolheria? Como que isso funcionaria? Acho que a primeira coisa é ele identificar, o que a gente tem que fazer uma avaliação situacional, né? Acho que a gente inicia em tentar identificar o mais próximo como é que está a situação do hemoncus naquele plantel. Então, a primeira coisa, antes de pensar em medicamento, é fazer uma avaliação de OPG. Então, coletar fezes desses animais de uma forma individual. Se forem muitos animais, pensar nos animais sintomáticos ou fazer um pool, que é juntar por lotes animais, mas aí você não vai saber qual que tem, mas pelo menos você sabe o que está circulando. Enfim, é você identificar por OPG o que a gente tem, o que a gente está lidando ali. Depois que eu iniciei e identifiquei a quantidade que eu tenho, é identificar quais que eu vou testar, quais que eu vou tratar. Então, os que tiverem acima de 500 ovos por grama de fezes e aqueles que tiverem, teoricamente,
dentro da classificação de FAMACHA, ou seja, com grau de anemia, que já indica a utilização do vermífugo. Qual vermífugo? Aí tu vai testar. Se você nunca utilizou nada, que eu acho pouco provável, né? Você tente utilizar aquele que você já fazia uso, para a gente pelo menos ter noção o que é. Então, você vai fazer a dosificação desses animais, que você já elencou quais seriam. E aí, depois de uma semana dessa dosificação, você vai fazer um APG novamente nesses animais. Se você observar que, em média, você conseguiu reduzir em torno de 99% de ovos por grama de fezes do que aqueles animais tinham anteriormente, o vermífugo está funcionando. Abaixo disso, chegando a 92, já é indício de resistência. Esses valores, pessoal, são muito relativos e muito subjetivos. Até o próprio mapa já está revendo isso, porque é um valor muito alto, se a gente for pensar, né? 99% é um valor que é quase uma condição perfeita. E é difícil a gente pensar nessa perfeição, até porque pode ser que naquela minha amostra que eu coletei de fezes, não tinha muitos ovos. Né? Então, assim, eles estão revendo essa classificação até para tentar que você reduza um pouco mais esse limite de eficácia aceitável para você até ter mais uso da droga, né? Já não trocar. Porque se ela dá abaixo de 99%, por exemplo, já é o início de você começar a trocar de molécula. Tá? Lucas, a gente fez uma visita de campo numa propriedade que ela fazia, além da criação ali por genética, competições, ela também tinha a questão da comercialização. E aí, a Sofia perguntou se esses parasitas podem prejudicar a carne ou o leite das ovelhas infectadas. Sim. Indiretamente, né? Ela não tem atuação assim na condição de ação em tecido, nada disso. Na verdade, é indiretamente porque animal doente não se alimenta. Se ele não se alimenta, ele não converte. Não converte em carne, não converte em leite. Então, ela vai ter perda. Então, a verminose, seja o hemoncus, seja uma copéria, que é um protozoário, né? Todos eles vão influenciar diretamente na perda desse animal. E qual que é o problema, né? Um animal, por exemplo, que é corte, né? Aptidão corte, um ovino ou um caprino. Se aquele animal se infectou, né? Ele ficou doente quando era um borregozinho, ele não consegue recuperar quando se formar um adulto. Ou seja, vai ser sempre um animal menor, um animal que não vai alcançar. Ele vai comer a mesma coisa e não vai conseguir alcançar, na maioria das vezes, aquele peso final, por exemplo, de abate. E aí se pensa muito se vale a pena manter aquele animal. Eu penso para aptidão corte, né? Então, a verminose ela é muito importante, porque se o animal perde esse gap, fica muito tempo doente, e os lotes, né, de animais, quando elas na estação de monta, eles parem para todo mundo ser padronizados homogêneos. Né? Então, para a gente homogeneizar para vender e render, fazer render isso. Né? E a verminose quebra esse ciclo. Então, você vai ter animais maiores, com maior ganho de peso, e outros menores. Nossa, sensacional. Perfeito. A Fernanda trouxe uma dúvida bem interessante, que ela não entendeu essa parte, se é possível eliminar totalmente os parasitas. E se não é possível, por que isso acontece? Essa pergunta é bem legal, né? Então, assim, eu acho que a ideia não é eliminar, porque na hora que a gente fala que é eliminar, é acabar com ele, né? E é difícil, porque, teoricamente, como ele está no ambiente, a gente não consegue ter mecanismos de conseguir eliminar ele completamente. Não tem meios, não tem vermífugo, não tem manejo que eu consiga zerar. Mas a ideia da hemoncose é você manter elas em níveis sustentáveis que não causem patologia nos animais. E tudo bem, é isso. Né? Não dá para a gente vamos criar aqui um manejo específico para a gente acabar com a hemoncose. Isso é meio que utópico. Né? Então, em níveis aceitáveis, não causa mal ao animal. Né? Então, a gente existem parâmetros para isso, né? Então, a gente saber lidar e saber manejar para que esse nível que a gente entende, né, que não vai causar dano, ele não mude e comece a passar dano e causar uma patologia nos animais. Excelente, Lucas. Falando nisso, gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que mandou as perguntas. Muitíssimo obrigada pela interação de sempre ali no Instagram, tanto também nos comentários dos nossos vídeos postados no YouTube. A galera tá interagindo bastante. Muitíssimo obrigada. Não esqueça sempre de interagir, pode perguntar. Sempre vamos estar à disposição para estar respondendo vocês ali no direct, também caixinha de perguntas trazendo aqui para a mesa do podcast. Sim. Então, sempre mandem, fiquem à vontade. Realmente, o nosso intuito é
conseguir levar informações para vocês de uma forma mais contraída, como eu falei, mas cheia de conhecimento sempre. Bom, Lucas, o Diego perguntou aqui se os parasitas podem ser carregados por pássaros ou outros animais que visitam uma fazenda. Isso aumenta o risco? Não, na verdade não, eles não carregam, né? Não tem essa disseminação. Existem alguns vírus, né, que são disseminados por aves, né? E aí causam danos encefalites em equinos, por exemplo, a febre do Nilo, né? Enfim, que é extremamente grave. Mas para essas verminoses não. Então, assim, o pássaro ele vai trazer outros problemas. Então, assim, é uma coisa que a gente até viu numa propriedade, só um parênteses. Existia uma propriedade que a gente visitava bastante, até com os alunos, em que o proprietário ele entendia que deveria ter uma interação entre espécies diferentes. Então, assim, que na cabeça dele, isso era uma condição, não é uma crítica, né? Mas que haveria ter essa integração e interação. Então, no local, nos galpões onde ficavam os caprinos, eram pássaros, gatos, cães, todo mundo junto e misturado. Meu Deus. E a gente sabe que dentro de um processo de manejo, eu não tenho problema com hemoncos, mas eu tenho problema com outros parasitos, né? Então, assim, tanto o cão levando, quanto o cão recebendo, a ave também, por aí vai. Então, assim, essa integração para um manejo de produção, já que você visa o bem-estar animal e lucro, claro, porque você tem que sustentar uma economia, não é boa. Porque essa integração ela vai gerar efeito negativo para alguma espécie. Então, se o caprino ele tem uma certa verminose, um certo parasito, ele vai interagir com o cão e por aí vai. Então, assim, a gente sempre evita que a gente coloque que a gente tenha um mínimo de contato entre outras espécies, né, numa criação, principalmente essas de confinamento, para a gente evitar esses possíveis riscos. Excelente. Respondido, Diego. Agora a pergunta da Lara. Esses parasitas têm um ciclo de vida longo? Se eu limpar bem o pasto, tem como esterilizar? Então, na verdade, o que acontece? Os parasitos que têm esses ciclos que ficam em ambiente, eles são meio que espertos, assim. A ideia deles se eu estou numa condição desfavorável, ele não eclode. O ovo fica lá. Então, são vários parasitos que fazem isso. Ou seja, porque se ele eclodir, ele sabe que ele vai ficar vulnerável, por exemplo, a calor, umidade. Então, ele fica ali... Isso é para vários, né? Para mosquito faz a mesma coisa. Então, eles ficam numa condição por mais tempo dentro do ovo, porque o ovo é uma proteção. Sim. Então, na verdade, o que a gente tenta minimizar fazer ações no momento que eu tenho maior vulnerabilidade deles, né? Então, a maior vulnerabilidade deles, que eu vou fazer uma rotação, por exemplo, é no momento que a vulnerabilidade ela vem com uma baixa umidade e alta temperatura. É onde eles não conseguem, né, ficar por muito tempo. Por mais que eles fiquem ali segurando o ovo para não eclodir, isso gera um desequilíbrio, gera como se fosse uma condição que eles não gostam, né? E aí você faz a intervenção. Então, a limpeza do pasto, basicamente é a rotação. Sim. Né? Você não vai aspergir, né, nenhum tipo de medicamento, né, no pasto, nada disso. Né? Então, a rotação ela faz com que aquele parasito não parasite ninguém, porque não tem animal ali, e ele acaba morrendo. Top. Lucas, uma curiosidade minha mesmo, voltando a uma pergunta que eu nem lembro quem fez aqui, mas a questão do parasita interferir na engorda, né, no caso, eu gostaria de saber também se ele interferia também no crescimento de lã, porque tem muitas ovelhas que é usadas para lã. Sim. Se isso interfere ou... Toda a cadeia produtiva do que você vai coletar, vai ter ali, então, por exemplo, a lã não é nem o crescimento, é a qualidade da lã. Então, imagina a gente. Então, assim, vocês, né, meninas, que eu acho que tem mais apelo a isso. Se você faz uma nutrição, tem uma nutrição boa e, teoricamente, fazem uso de produtos para o cabelo, você vê diferenças, né? Então, Sim. se você utiliza, né, com mais alguns tipos de nutrientes específicos, você vai ter uma qualidade maior associada a uma boa alimentação. E é a mesma coisa para a lã. Então, se você tem um déficit nutricional, você vai ter uma lã opaca, você vai ter uma lã sem brilho, uma lã com um folículo mais quebradiço, que você vai desagregar no valor de mercado. Isso influencia. Né? Então, assim, indiretamente também vai influenciar na qualidade da venda desse produto final. Então, a questão é que tudo vai englobar ali, né? Tudo agrega. Porque, assim, imagina só, o animal para de se alimentar. Então, ele entra numa condição de definhamento, né? Existe um nome que é dado, acho que é síndrome
do definhamento do ovino, que é o processo final de vida dele. Ou seja, toda a condição fisiológica vai deixar a homeostasia, vai deixando de ocorrer, porque o animal não tem mais oxigênio, o animal não tem mais sangue, o animal entra numa condição de depauperamento fisiológico muito grave. E aí, por isso que o animal vem a óbito no final. Perfeito. Então, Lucas, obrigada por responder nossas perguntas. Pessoal, mandem mais quando vocês tiverem dúvidas, tá? Comenta bastante nos nossos vídeos, nos nossos postings. Curte, segue a gente, vai estar na descrição bonitinho para vocês. Também os nomes do parasitas, algumas referências que a gente utilizou também. E para o Lucas não sair de mão abanando, né? A gente trouxe uma canequinha para ele também de presente, né? Para agradecer, comparecer aqui, né? Por ter disponibilidade do seu tempo, né? Imagina. Exatamente, Lucas, muito obrigada mesmo. Agradecer a todos que estão nos assistindo aí sempre. Nós estamos no nosso 3º vídeo postado e com bastante visualizações. Obrigada mesmo. Isso mostra pra gente que o nosso trabalho tá indo bem, tá fluindo, vocês estão gostando. Então, sempre curtam, comenta. Sempre que a gente liberar lá, caixinha liberada... Pode mandar bastante. Tá tudo aqui. Todas as perguntas nós colocamos em folha. Então, se a gente não responder aqui na mesa, a gente consegue responder vocês também no direct. Então, mandem sem vergonha. Aqui todo mundo tá aprendendo. Todo mundo tem vontade de conhecer. Então, assim, não precisam ter vergonha e receio disso. Fiquem à vontade. É isso, gente. Muito obrigada por mais uma vez estarem aqui com a gente. Obrigada, Lucas, mais uma vez. Obrigada. E até qualquer hora, gente. Tchau. Tchau.